Começando agora mais um podcast, A Bota na Obra, e hoje com um convidado muito especial que tá para vir aqui, já tem uns 5 anos para a gente fazer esse vídeo juntos e chegou o dia. Estou aqui hoje com esse cara que é um engenheiro civil e ele tem muita manha, ele vai trazer muito conhecimento para quem acompanhar esse podcast até o final. Porque vocês vão ver um cara que é inteligente. É ele, Gustavo Antunes. Salva de palmas! E aí, Gustavo, beleza? Beleza, Fabrício. Como você está se sentindo agora diante das câmeras? O cara saiu lá dos bastidores e veio agora pro palco. Diferente, né? Para quem não está acostumado com isso, é um pouco diferente, de fato, mas para poder atingir o seu público aqui e talvez trazer alguma coisa relevante, eu acho que é importante a gente esforçar um tiquinho. Beleza. Vamos lá, então. Se apresenta para a galera falando, tipo assim, quem é você e o que você faz para o pessoal já sentir a pressão. Bom, primeiro agradecer você aqui, né, pelo convite, enfim, a confiança de estar aqui podendo falar para o seu público, né? Eu também faço parte desse público. Assíduo nas lives. E é um prazer poder contribuir com algum conteúdo relevante aqui. Espero que possa atingir esse objetivo. E como o Pedreirão, né, preconiza aí, elevar o padrão da construção no país aí. Acho que é uma meta muito boa. Bora pra cima. É isso aí. Não é fácil não, mas enfim, essa é a nossa bandeira e a gente vai até o final. É isso aí. Mas então, você falou, sou engenheiro civil, sou graduado aqui na UFMG. Eu já trabalhava com projetos, comecei com um projeto com meu pai, que era desenhista e tudo. Já com 12 anos eu trabalhava com AutoCAD, mexendo com um projeto para ele e tudo. Projeto escravinho, seu pai? Nada, escravinho. Cara, era bom. Aprendi muito e aí fazia, ele estava saindo da prancheta e indo para o computador, na época dos primeiros ali, AutoCAD 14 e tudo mais. Sim. E aí ele fez o curso, eu aprendi meio que na raça vendo ele, e foi legal, foi mais uma coisa minha do que dele, assim. Que isso, velho, com 12 anos você já fazia CAD? Não, comecei, né? Começou. Aí, mas era legal, porque assim, eu pegava os projetos de rascunho e passava para o CAD, então era um copista, né, vamos dizer assim. Mas era o seu videogame. De certa forma, era um desafio disso, né? Você poder pegar um desenho no papel e passar. Isso, para mim, lá no início foi muito bom. Primeiro porque eu já peguei gosto pela coisa da engenharia em si. Nessa época eu trabalhava muito com o arquitetônico. Sim. Depois, para frente, eu fiz um curso de elétrica e comecei a fazer os projetos elétricos, depois hidráulico. E dava um pitaco um pouquinho em cada coisa. Então isso foi muito bom, assim, ia na obra, então a bota na obra era legal, então assim, tinha que fazer levantamento de terreno. Ia na obra com meu pai. Com quantos anos aí nessa época? Com 12 já ia. Caramba! O foda é que você falou que você começou mexendo no AutoCAD R14. Aí você tá meio que revelando a nossa idade pra galera. Porque... Não. Para quem não sabe, o CAD R14 foi o último AutoCAD antes do CAD 2000, que foi quando virou os anos 2000, né? Aí o CAD passou, CAD 2000, CAD 2002, CAD 2004, 2005, 2007, e aí depois eu acho que foi em sequência, né? Ano por ano. E é engraçado que até hoje, quer dizer, eu já uso o CAD novo, sim, mas o template, né? Como é que é o nome? Template mesmo, né? Sim. Da minha organização é a base do 14. E muitos projetistas que eu conheço também usam a mesma coisa. Por exemplo, o AutoCAD agora está com aquelas barras tipo da Microsoft, tipo do agora Office, do Office e tal. Isso. Eu não gosto daquele de jeito nenhum. Eu sou os atalhos e tudo das antigas ali, eu acho melhor. E tem muitos desenhistas que eu conheço que também não gostam. Pega os antigos. Então, caramba, legal isso. Totalizado. Então. Mas voltando, Mas, você enfim, com 12, 13, 14 anos em terreno.
Mas era legal, assim, hoje eu até brinco com os meninos que me acompanham lá, os estagiários e auxiliar de engenharia e tudo. Até outro dia eu fui medir um terreno, e aí, assim, a gente pega o levantamento topográfico, mas eu gosto de ir em campo para poder conferir, ver alguma coisa e pegar uma medida ou outra, principalmente as mais importantes do que eu preciso de fato conferir, não desprezando o trabalho do topógrafo, mas é aquela hora que você olha, você fica dentro da obra mesmo, já começa a imaginar antes de ter projeto, antes de ter nada. E eu lembro de que meu pai, ele já fazia isso, assim, chegava, aí tinha às vezes um mato assim lá no fundo. Não, vai lá, pega a ponta aqui, vai lá. Pai, mas o mato. Não, vai lá, vai lá, vai lá. E era assim. Cobra, aranha, escorpião. Mas assim, tinha medo, né, de ir lá, mas era legal que você perde também aquela frescura também. E obra, você não pode ter muito disso, né? É um trabalho, às vezes, que é pesado, né, em alguns campos, mas principalmente você não precisa pode ter frescura, né? Principalmente quando você está iniciando. Então você chegar, poxa, vou chegar na obra, vou ter o terreno limpinho, planinho, né? Não tem. Então, essa coisa você tem que meter as caras mesmo. Isso é legal. Isso leva para outras coisas, né? O meter as caras é o que você chama aqui de bota na obra, né? É isso. Legal. Então. Mas até assim, acabou que eu vou até aproveitar porque já chegou para trabalhar comigo, às vezes, um engenheiro recém-formado e tal, e a hora que chegava na obra, na época eu trabalhava em construtora grande e tudo mais, parecia que tinha chegado o novo chefinho. Pois é. Queria a salazinha bonitinha, a mesa com computador, cafezinho e tal. Não sei se já passou isso por você, mas já chegou alguns engenheiros, não muitos, para trabalhar comigo, assim, na época que já chegava, tipo, chefinho, só faltava vir com a maletinha, assim, tipo, de advogado. Eu acho que esse meter as caras, eu acho que isso é importante, cara. Tanto assim, para a pessoa, né? Acho que humildade, independente do capacidade financeira que a pessoa tem e tudo mais. Mas para quem trabalha em obra mesmo, acho que é muito importante você estar acho que um pouco de exemplo. Por exemplo, você está lá numa concretagem, o horário ali está acabando, você ainda tem, sei lá, vai pegar aquele resto de concreto que sobrou no caminhão-bomba. Então, assim, se você está ali sem fazer nada, poxa, o que custa às vezes você pegar uma lata ali junto com o pessoal, com o servente, com o pedreiro? Isso é um exemplo. O pessoal às vezes já vai estar cansado, você não sabe a injeção de energia que você causa. E diz, para a gente também é muito bom você estar vivenciando essa coisa. Então, é minha opinião. Bom, a última que eu fiz, eu tava lá no final da tarde, já tinha dado pega e tal, eu tava molhando lá, ela fazendo cura úmida e tal. Me conta o seguinte, tô te cortando, a gente tá na introdução, mas esse papo tá legal. Aqui, quando você vai no terreno, você pega o seu celular assim e coloca a bússola já para ver norte, orientação solar, essas coisinhas assim. Tô perguntando que eu faço isso, entendeu? Eu tenho uma bússola ali no meu smartphone. Bússola eu acredito mais no topógrafo que ele coloca, mas eu dou uma conferida no Google depois. Eu prefiro a do Google assim lá. Mas é claro que a gente observa. Hoje, assim, o que eu tenho feito de diferente de antes, assim, coisa que meu pai não fazia, por exemplo, que aí já é uma evolução, é drone. Então eu levo um drone para ver tipo, qual que é a melhor vista, onde por exemplo, tem um terreno recente que a gente foi, esse até inclusive. Eu, enfim, passei as medidas lá para o arquiteto, ele desenvolveu o projeto e depois eu levei o drone lá. Eu devia ter levado no dia, mas acabou que eu não consegui levar, fui um outro dia. A hora que eu fui ver, a varanda que a gente tinha colocado estava para um lado totalmente diferente da melhor vista. Aí tipo, mudou o projeto inteiro. Olha então, que doido! Isso é legal de colocar também. Chora não, coleguinha. Muito top. Agora faz o seguinte, depois dessa nossa longa introdução, conta aí do seu negócio, o que você faz assim de atuação profissional. Então, aí só fechando a última, mas já entrando nesse assunto. Então, eu tinha uma base de experiência de projeto, né, desde que eu fui aprendendo. Quando chegou a época de fazer o vestibular, eu sabia que eu queria engenharia, que eu gostava muito disso. Eu trabalhava com arquitetura, mas a engenharia me interessava mais, que para mim era algo que era mais desafiador para mim. Então eu fui para esse campo. E de início, como eu trabalhava com projetos, o único projeto que eu não trabalhava era o projeto estrutural.
E aí eu falei, poxa, eu vou aprender isso aqui que eu acho que é legal. E então já fui cursando a engenharia pensando muito nisso. Nessa época eu não pensava muito em obra, apesar de visitar obras com meu pai também, que tinha consultor e tal. E aí, durante a faculdade, eu fui fazer um estágio no escritório de projeto estrutural, de concreto e tudo. Achei muito bacana. Saí, formei, fiz uma pós-graduação em estruturas e depois que veio quando meu pai, na verdade, parou de construir, resolveu mudar para a roça e tudo, aí eu resolvi abrir a minha. Quer dizer, não continuei a dele, fui começar do Legal. zero. Mas assim, foi muito legal essa participação toda no escritório de projeto e tudo. Então, hoje eu tenho, já respondendo a sua pergunta, eu já tenho, eu sou sócio no escritório de projetos, de estrutura, atuo um pouco lá ainda, mas eu gosto de atuar um pouquinho lá. E tenho a consultora, que é a Tergos, e que é uma consultora pequena, mas também fazendo um pouquinho para poder melhorar a construção também. É um pouco meu foco também. Enfim, mas acho que toda a experiência nesse percurso é interessante, né? É importante. Eu já conheço, né, parte da sua trajetória e tal, mas essa da parte de estruturas, eu não sabia que você tinha ido para estruturas, porque pelo que eu entendi, no início você gostava mais da parte do projeto, né? O projeto me interessava mais, a parte estrutural, quando eu comecei no escritório, me motivou bastante. Estava tendo aquela alteração daquelas normas de bloco de concreto, que até então era só bloco de concreto. Aí você falou da idade, na época não tinha norma de bloco cerâmico estrutural, Estrutural. estava migrando. E aí até a monografia, TCC? esses trabalhos finais, eu entrei muito nessa linha. Então eu Olha. consegui conversar com alguns profissionais que fizeram a norma, que desenvolveram, e eu gostei muito disso. E no escritório introduzi muito essa parte, me tornei sócio lá, e eu achava muito bacana porque a gente faz até hoje projetos para consultoras grandes. Então eu via projetos que eu não me via trabalhando, eu fazendo, então eu conseguia perceber muita coisa, estar presente em obras que eu não me imaginava estar fazendo, mas era uma forma de estar participando. Isso me agradava muito, achava isso muito legal, acho legal até hoje. Sim. Mas aí, assim, chega uma hora que você quer buscar um desafio diferente, quer buscar outra coisa. O fato de eu ter me especializado em estrutura e ter me envolvido muito nisso, nessa parte que é um pouco mais teórica, muita gente tem até medo, mas me ajuda demais na consultora, me ajuda muito. Sim. E eu percebo um pouco que é uma dificuldade de muita gente entrar nisso. As minhas obras são obras residenciais, a maioria, já fiz de casa, galpão, centro comercial, mas hoje é prédio residencial. Você tem um padrão, assim, até pra galera saber, tipo assim, qual que é o padrão de obras da Tergos pro pessoal que não te Padrão conhece já aterrizar? médio alto, mas eu comecei com padrão baixo. Então, assim, apartamentos aí de 180 mil até apartamento de 1,5 milhão. Então, hoje a gente está migrando mais para apartamento mais caro, Mais caros. mas é um processo, né? Já era a minha meta lá atrás. A consultora está com 7 anos, 7, né? 7 anos agora. Ó, até pedi. O tempo passa rápido. Tempo passa rápido. Mas estão 7 anos, mas já era uma meta mesmo estar atendendo essa linha. Mas não dá para você já chegar sentando na janela. Como disse, você tem que pegar a ponta da trena e passar no meio do mato lá primeiro. Exatamente. Então você tem que começar com os apartamentos menorzinhos, pequenos e tal, e ir subindo. Pelo menos a minha linha. Pegar a experiência. E eu percebo muito isso hoje, assim, tem engenheiros também, amigos que têm consultoras também, de porte igual, às vezes menor até um pouco, que tem uma dificuldade na parte estrutural muito grande. E muitas vezes essa tomada de decisão na obra ela é muito importante. É claro que vários pontos da obra são importantes, óbvio, né? Acabamento é um dos
para o cliente talvez seja o mais importante. Cliente, sim, é o salto aos olhos dele, né? Mas eu considero fundação e estrutura, na minha opinião, o mais importante de todos. Uhum. Porque é claro que você consegue fazer uma intervenção posterior quando você tem uma patologia, mas são intervenções que levam a grana, hein? Não só grana, alguns fios de cabelo e assim, traumatiza um pouco. É complexo, é muito tenso, é tenso. Se você for escolher onde não errar, não erra na estrutura, porque é complicado. Então pega esse macete aí, ó, quem tá acompanhando, se você não for errar, não erre em fundações, não erre em estruturas. E olha que legal, cara. Se a gente pegar os últimos 12 meses, olha o tanto de prédios e edificações com problemas que a gente viu aí aparecer no jornal, né? Então, prédio que caiu, tiveram vários aí no Brasil, no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Brasil inteiro. Então, se você não for errar, não erre em fundações e estruturas. Até nessa parte de erro, né? Quer dizer, consultoras pequenas, né? A gente tem que minimizar ao máximo os erros, a gente não pode errar. Até isso que você está falando, né? Quando um prédio cai lá no Nordeste, a gente está aqui no Sudeste, em Minas, mas aí aquele cara que já comprou apartamento, mas que está em obra, ou investidor, ou um amigo, o cara fala assim, poxa, e aí? Pô, mas... E aí gera aquela insegurança, né? A consultora já maior, com porte, ninguém questiona. Mas o pequeno é questionado, assim, aconteceu qualquer outra coisa que não tem nada a ver, o terremoto derrubou, mas o cara... Te manda o WhatsApp. E aí? Então, assim, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, você tem que ter as suas linhas bem seguras e norteadas aí para você não bambear. Muito bom. Agora, olha só. Cara, o bom é que o papo com você sempre é muito da hora. É vasto. Porque é vasto e vai rendendo e tudo mais. Então, assim, obrigado aí por ter vindo. Olha só. Conta pra galera, então, o seguinte. Você vai começar um novo empreendimento. Vai começar um empreendimento do zero. E, assim, como que começa? Porque tem... o pessoal que acompanha o Pedreirão tem muito essa dúvida de, tipo, assim, como começar? E acaba que tudo que a gente faz aqui, principalmente voltado para gestão de obras profissional. Então, assim, você está aqui que você executa obras, então você vivencia essa gestão da obra, só que você também faz, né, a parte da viabilidade como um todo do empreendimento. E tem um monte de gente que acompanha o nosso conteúdo, que me seguem e fala o seguinte, tem vontade de ter a própria empresa, tem vontade de ter uma empresa no futuro, tem vontade de ter um escritório, só que, cara, esse por onde começar bate pesado, assim, como dor, como na galera. Então, assim, como que a gente vai começar um empreendimento? Ou por onde você começa? Pois é, eu não sei se tem uma receita de bolo, uma regra geral, mas eu vou falar o que funciona para mim. Até para poder responder isso, eu vou falar o que deu errado para mim. Tá. E como eu aprendi, que eu acho que também é importante. Como eu falei no início, surgia terreno, então para começo, e surgia o que? Começava a conversar com o corretor imobiliário e tal, e às vezes aparecia uma oportunidade. E aí você fazia uma viabilidade rápida e falou, poxa, cabe no bolso, vai dar retorno. Beleza, viabilizava, financeiro e tudo, começa a obra. Né? Só que aí eu comecei a ter algumas outras dificuldades posteriores, né? Vendas e outras coisas mais. De que às vezes o produto não estava no lugar certo, aquele produto que eu desenvolvi às vezes não estava no lugar certo, ou aquele local ali tinha às vezes um determinado característica e eu não atinava, não atentava muito para aquilo. Então a gente mudou bastante assim até a empresa. Inclusive foi uma mudança tão grande que no final dessas mudanças a gente resolveu mudar o nome da empresa, inclusive, de tão grande que foram as mudanças. Meu irmão me ajudou muito nessa parte. Ele não é engenheiro, não se interessou pela área, ele trabalha com branding, que é estratégias de posicionamento de marca, coisas do tipo, que a princípio não tem nada a ver com engenharia, a princípio.
Sim. Mas tem tudo a ver quando você vai levar a valor, a propósito e outras coisas desse sentido. Então, e para mim, assim, foi uma mudança de chave grande. Eu não sei se alguém já consegue, né, já ir nesse caminho, mas eu acho que é possível, de começar a entender o local. Então, assim, hoje a gente começa meio que de trás para frente, mas de trás para frente do que seria o mercado, para mim, de quem é pequeno, Sim. mas que para mim é o caminho correto, na verdade, já é o caminho certo, que é o quê? Poxa, peraí, qual o público que eu quero atingir? Essa é a primeira pergunta, né? Não faz obra pelo ego, né? Fala, pô, vou fazer aqui. Não, primeiro você Sim. quer fazer, tem alguns que fazem, mas enfim. A vontade nossa é de fazer, né? Não, Mas faz um enfim, prédio aí, faz uma casa. mas pensando, acho que no caminho, que é o que você me perguntou, né? Como que Uhum. começa? Então, primeiro, pensar no público, né? Qual o público que eu quero atingir? E aí, desse público que eu quero atingir, você vai, peraí, aonde que esse público está? E essa região aqui, então eu já determinei o público e a região. Cria-se, desenvolve a persona desse público, baseado já na região. Aí você vai buscar um terreno. Aí com o terreno, para você buscar um terreno, você já começa. Peraí, a minha consultora, nesse local, consegue atuar? Qual que é a área do terreno que eu consigo pagar? Qual que é mais ou menos o custo de obra que daria? E aí você já tem um pouca noção. Poxa, não, aqui o terreno é 500 mil, e a obra é 2,5 milhões. E Uhum. aí eu, poxa, cabe no meu bolso? Eu consigo? Poxa, beleza. Então isso já é uma partida. E aí você começa. Poxa, então já tem um público, já tem o porte do lote, já tem o porte da obra, já tem a região, eu já tenho as condições de contorno, né? Sim. E na engenharia a gente trabalha muito com condição de contorno, então a gente já tem uma condição de contorno favorável. Bom, aí entra nas outras coisas depois, da viabilidade, projeto, as outras coisas. Vamos lá. Então, cara, você falou um negócio muito legal que vale ouro para quem está acompanhando esse podcast, que o caminho normal que todo mundo pensa é de encontra uma oportunidade de terreno, faz uma viabilidade, dá para fazer, vamos e faz. Agora não. Você já está começando pensando que quem é o cliente que vai comprar, porque você precisa da venda. Então, cara, isso aqui é quase com uma consultoria gratuita que poderia cobrar aí pelo menos uns R$ 8.000 por isso. Mas, tá. Então, e aí o seguinte, faz estudo de viabilidade, tem que fazer estudo de viabilidade, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Tem uma galera que às vezes nem sabia que era um estudo de viabilidade, cara, de um prédio. E isso não é demérito, não, tá? Isso às vezes é um problema de formação, isso às vezes é algo que aconteceu no caminho que não precisa da gente explicar. Mas tem muitos engenheiros recém-formados e às vezes que estão estudando ainda e acompanham a gente, falam assim, cara, eu nunca ouvi falar de estudo de viabilidade. É muito comum, né? Essa falta dessa informação. E é engraçado, por exemplo, eu mesmo não sabia o que era estudo de viabilidade quando eu saí da faculdade. Aí, legal. Primeiro, não era meu foco na faculdade, eu estava focado em projeto de estrutura. Então, Uhum. assim, eu não me recordo se eu vi alguma coisa muito aprofundada. Óbvio que a gente viu alguma pincelada numa matéria ou outra, mas nada muito aprofundado. E Sim. se eu vi também não era meu foco, enfim, me aprofundei muito naquilo ali. Então, assim, muitas vezes o momento que a pessoa está, ela não vai ter atenção para aquilo. Mas, pensando acho que até em escritório, projeto mesmo, né? Pensando em Uhum. projeto do outro lado. Tem projeto que às vezes não é viável você pegar. Até projeto. Por quê? Poxa, nosso escritório era pequeno também. Sim. Então a gente tem lá 2 engenheiros, desenhista e tal. Aí chega um projeto que você vai ter que deixar de atender, sei lá, por 3 meses todos os seus clientes só para atender aquele projeto. E é um projeto único. Assim, é a única vez que você vai atender aquele cliente e acabou. E os outros clientes seus? Será? Puxa, mas é um projeto legal. Mas e os outros? Será que é viável? Uhum. Então, assim, às vezes a viabilidade não vai dar retorno financeiro. Mas é viável? Retorno financeiro não quer dizer que é viável. Né? Eu vou deixar os Excelente. meus clientes para trás? Não. Então, peraí. O que eu quero para mim? O que eu quero para o contexto geral da empresa? Então, por isso você tem que ter muito
Claro, né, o seu propósito, os seus valores, assim, o que você Sim. quer como meta de crescimento e tal. Cara, só te cortando, mas é que eu tenho que fazer a participação disso. Eu falo isso no Pedreirão quase que o tempo inteiro, cara. Esse negócio de É, ter clareza, sabe, do que tem que fazer ou não, e com os alunos aqui. Então, eu vendo um terceiro falando isso também, é até um exercício muito legal. Você fala assim, opa, então eu estou no caminho certo. é. Bom, mas aí, indo para o lado lá da consultora, né? Fazer o estudo de viabilidade. Então, assim, depois que eu crio todas essas condições de contorno, aí sim que a gente vai fazer a viabilidade, né? Quer dizer, não é o primeiro terreno, às vezes não é o segundo. É difícil de você achar. Às vezes você faz um exercício enorme e você descobre no final que, poxa, eu não consigo viabilizar um empreendimento aqui. Então, assim, esse não é a região, não é o cliente que eu devo atender agora. Guarda na gaveta e pula para outro, né? Que lindo! Então, Eu tô vibrando aqui, não é porque não é viável. É porque a função do estudo de viabilidade tem pessoas que acham que é forçar a viabilidade, entendeu? E é exatamente o que você está falando, cara. É para ver se é viável ou não. Se não é, parte para outra. quando você é pequeno, você força um pouco mais as coisas, Uhum. no sentido, né, pegando o gancho no que você está falando, no sentido de gastar mais energia. É Uhum. a minha visão que eu tenho. Eu falo por quê? Bom, eu vejo consultoras grandes, o cara pega lá 10 lotes de uma vez e vai fazer ali uma torre e tal. Óbvio que ele tem as preocupações de prefeitura, as legais, de afastamento, isso e aquilo. Mas quando você é pequeno, por exemplo, tem um exemplo nosso lá. A gente estava olhando uma região específica, tinha eu fiz um mapeamento e falei, cara, esse lote aqui daria certo. Foi uma primeira demanda, assim, uma primeira visão. Esse lote daria certo. Então vamos atrás. É um lote de 300 metros quadrados. Lote, sim, minúsculo. Sim. 300 metros quadrados dentro de BH é difícil. Mas ele atendia toda a nossa condição de contorno. Legal. E aí eu falei assim, poxa, como é que eu vou viabilizar isso aqui? Então, às vezes, até assim, você faz estudo de viabilidade e aí você tem que até que entender, peraí, como que eu vou fazer o estudo de viabilidade para viabilizar? Sim. Né? Então, eu vou fazer uma laje protendida. Então, peraí, é um lote de 300 metros quadrados, é uma coisa pequena, eu tenho que viabilizar. Então, a partida já foi. Esse prédio, provavelmente, por questão de custo, tem que ser em alvenaria estrutural. Então, já foi a primeira partida que eu tinha. Pelo tamanho do terreno, eu já sabia que teria que ter 2 andares de garagem, porque não caberia todas as vagas num só. Uhum. E esse lote em particular, ele tinha uma característica que é um lote de esquina e era um lote em desnível, uma rua bem inclinada. Então ele me permitia ter o acesso da garagem por uma rua, que era mais baixa, e do andar de cima pela Pela outra outra. rua. Porque se eu fosse perder espaço com rampa interna, não iria viabilizar. Eu nem entrei na viabilidade econômica, eu estou na viabilidade arquitetônica ainda. E isso antes de sugerir ao dono do lote a venda, a compra. A compra do terreno. Meu E aí Deus, você começa a pensar assim. eu tô aqui assim, nossa, que doido. Então, assim, isso que é importante, assim, você já ter essa. Por isso que eu falo que é importante começar, às vezes, menor, porque são maldades que você tem que ir pegando, simplesmente a informação básica, a planta do lote. E você já iria descartar. Aham. Não, isso é um lote muito pequeno. Não dá. Né? Só que na hora que você vai em campo, na hora que você percebe todas as outras condições que são favoráveis, que é o público, que é, enfim, todo o resto, você fala, poxa, aqui dá. E aí você começa. Então, eu falo, então, peraí. Então, tem que ser um lote. Aqui são 2 andares de garagem. Esse prédio, preferencialmente, eu gostaria que fosse uma alvenaria estrutural. Eu tenho que atender esse público. E é isso, é aquilo e tal. Pronto. Aí eu fiz um briefing, né? Todo Sim. a lista de coisas que eu deveria atender. E fui para um arquiteto primeiro para ele me dar uma ideia se era possível fazer uma arquitetura. Eu não entrei no ponto de vista econômico ainda. Por quê? Aham. Eu não sei se vai ser um prédio de 5 andares ou de 10. Como é que eu vou fazer uma viabilidade econômica se eu nem sei ainda o que é? Uhum. Né? Ele fez, nessa obra específica, nesse lote de 300 metros quadrados, é um prédio de 10 andares. E é um por andar.
que é totalmente diferente de um quarto por andar, por exemplo. Então, assim, aí você já começa a ter as condições favoráveis para você criar para você iniciar a sua viabilidade econômica, né? Tá. A financeira. Pronto. Com base disso, você vai mexer na viabilidade financeira, CUB e tal, e vai fazer. Tem um curso aqui que eu acho que ensina isso. Cara, você falou um negócio aqui que eu tava rindo, quem tá acompanhando deve ter visto assim, Fabrício tá rindo, sorrindo, tá com os olhos brilhando. Porque eu canso de falar, cara. Eu falo. Estudo de viabilidade, ele é técnico financeiro. E eu vejo muita gente falando de estudo de viabilidade financeira. E de tudo que você falou aí, eu tô entendendo o seguinte: se o cara fizer só um estudo de viabilidade financeira, ou ele perde uma oportunidade, ou ele pode tomar um prejuízo gigantesco. Às vezes pode ser até inexequível, né? Uhum. Então, se ele for só pelo papel ali, não for em campo, não analisar as outras coisas, né? Ainda mais para quem é pequeno, né? Para quem está iniciando, né? Pequeno. Porque, como eu falei, você vai gastar uma energia a mais para viabilizar a coisa, né? Às vezes, quando você tem um terreno maior, poxa, não dá para fazer a entrada aqui. Beleza, mas quando você tem, sei lá, uma frente de obra de 50 metros, você resolve. Sim. No meu caso lá, desse lote que a gente estava falando, tem, sei lá, 15 metros de frente. Entendeu? Já fiz obra com 11 metros de frente. Então, assim, por exemplo, agora, recente, me ofereceram um terreno aqui no bairro BH, chama Santo Antônio. Para quem não conhece, é um bairro ruas muito íngremes. Uhum. O projeto é legal, já veio com um projeto aprovado e tal, né? Aqui teve uma mudança de lei, então existe uma demanda aqui que é importante. A gente está indo atrás de projetos já aprovados. Já aprovados, que aí pega a lei antiga, né? Pega a lei antiga e tudo. Ok. Quer dizer, faz parte da viabilidade também, olha só para você ver. O negócio da parte da lei, não tem nada a ver com engenharia, você tem que estar ciente, mas enfim. O projeto é legal, o ponto do bairro, né, geográfico é legal, acho que está dentro do público que eu quero atingir. Então, assim, as condições do contorno foram favoráveis. Eu fui lá ver o lote, e aí tem algumas coisas que vêm, né? Peraí, por que esse lote está aqui disponível ainda? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? Bom, e aí eu falei, vamos, né? Não interessa muito porque está vindo para mim, agora deixa eu matar no peito então. Mas aí, poxa, é numa rua muito íngreme, é proibido estacionar dos dois lados, e é um lote complexo, de você fazer uma obra complexa, né? Do lado tem uma casa tombada pelo patrimônio histórico, que isso é uma particularidade, não é quem não inviabiliza, mas é uma particularidade. Mas aí eu comecei a imaginar, poxa, peraí, a gente está dentro da contorno, aliás, não, estou fora, mas está na região que os caminhões para chegar lá tem que passar pela contorno. Aqui, para quem não conhece, é uma avenida aqui que tem restrição de horário para passar caminhões pesados. Então assim, já existe uma logística para a obra. Sim. Aí, você imagina, existe uma logística de horário para eu transitar com o caminhão para chegar aqui. O caminhão vai chegar, ele não tem onde parar. Eu consegui uma placa daquela de carga e descarga, é complexa porque é uma rua muito íngreme, que em tese não poderia transitar caminhão. Poxa, como é que eu faço uma obra ali? Como é que eu paro um caminhão de tijolo? Como é que eu vou descarregar? Como é que eu faço a concretagem? Então é uma dificuldade a mais, você tem que botar no papel. E se você for só olhar o mapa, né, os projetos, você não vê. Nesse caso, eu descartei isso para mim, porque eu não queria, nesse momento, uma complexidade dessa. Para mim, eu neste também momento. não. Eu Mas, conheço lá, dependendo de quem vai fazer, eu encaro aquilo ali tranquilo. Eu já encarei alguns lotes que, assim, hoje eu não encararia mais. Foram importantes, o aprendizado, crescimento e tudo, né? Talvez até por desconhecimento. Sim. Mas é importante, tudo é aprendizado. Mas então, até para isso, acho que é importante você ter essas noções assim, de coisas que não tá na cartilha geral, né? E sabe o que é legal disso? Não sei se a galera percebeu, mas esse tempo que a gente está falando,
né, sobre estudo de viabilidade e tudo mais, você está falando sobre como escolher terreno. Como escolher o terreno. Porque vão chegar oportunidades, ou você vai atrás de oportunidades, mas bater ali o martelo, né, bater a mão e falar assim, não, é esse aqui, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, né? Com certeza. Que da hora. Cara, aí o seguinte, então a gente fez o estudo de viabilidade, você falou que primeiro tem que fazer viabilidade técnica, viabilidade arquitetônica e tudo mais, um monte de coisa que chegou até a viabilidade financeira. E aí, viabilizou-se financeiramente, mostrou que financeiramente é viável, economicamente também é viável, porque tem uma diferença entre financeiro e econômico, né, que é a parte como vai ser todo esse desembolso. E aí eu te pergunto o seguinte, que a galera tem muita dúvida. Vou até segurar aqui com as duas mãos, tipo, para parecer roqueiro, muita dúvida. O que é fazer uma obra com um grupo de investidores? Dá uma pincelada para a galera nisso aí. O que é isso? Porque é até bom ver você falando que vai ser uma abordagem de um terceiro, então vai ser bem legal discorrer um tiquinho disso aí. Todos esses estudos que você falou, né, de viabilidade, na verdade, assim, quando você entra nessa parte econômica, financeira e tudo, quer dizer, a gente chega na seguinte resposta: dá retorno, né? Ou seja, o retorno atende às necessidades da consultora, ou, quando você precisa de capital de terceiro, atende à necessidade de terceiros. Sim. Né? E aí existe uma particularidade, quer dizer, do grupo que te acompanha ou das pessoas que você tem acesso, né? Qual que é a linha de corte? Qual que é o ponto dessa margem e desse retorno que é aceitável para ele? Né? Então, sei lá, você pode ter investidor que aceita uma base em CDI, por exemplo. Se der um retorno de 100% de CDI, ok. E tem outros que não, aqui pelo risco é 300% de CDI, eu não aceito menos do que isso. Ou a TIR de tanto, ou ROI de não sei o quê. Então você já começa a ter que entender algumas coisas um pouco mais complexas aí e tal, mas é a linguagem do investidor. Matemática financeira, basicamente. Mas aí é aí que você vai ver se de fato é viável. Porque, por exemplo, olha, na minha consultora, sei lá, uma pessoa pensando, né? Não, eu só tenho acesso a 2 pessoas possíveis de investir. Vou chutar, meu pai e meu irmão, que investem comigo. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho, mesmo porque, sei lá, o primeiro. Né? Mas eles têm recurso e tal. Eu não quero que eles percam grana. Sim. Mas e aí? Qual que é? Será que é viável? Eu vou fazer um prédio, cada um tem que investir 10 milhões. É viável. Assim, dá retorno. Mas eles não têm. Então, poxa, então não é viável. Assim, né? Se você for ver. Né? Então não vou rolar esse. Esse imóvel, esse terreno, essa obra, não é para agora. Então, acho que tem, até quando você vai fazer a viabilidade, você tem que pensar um pouco nisso. Quer dizer, qual que é a capacidade financeira que eu e o grupo que está comigo suporta? E aí entra nisso. Mas vamos lá, investidores. A minha experiência, assim, eu já tive investidores que são investidores de fato, são pessoas que investem em bolsa, que têm essa linguagem financeira que eu te falei, sim, e que de fato vê uma coisa um pouco mais matemática. E isso é legal. E tem investidores que às vezes entram como investidores, mas não são bem investidores. São pessoas que entram para pagar mais barato que quer morar, por exemplo. Sim. Quer comprar mais barato. Entra como se fosse um investidor. Né? Ele paga preço de custo inicial, por exemplo. É uma forma. E tem pessoas que têm a grana, querem investir de fato, se chamam de investidores, a gente trata como investidores, mas não conseguem, não tem essa conhecimento de investidor. Então, assim, eu não sei ao fundo, assim, até os seus cursos sobre isso, mas talvez caiba até para pessoas que não são da área de engenharia participar para começar a entender. Poxa, se eu quero investir na bolsa, eu tenho que entender o mecanismo da bolsa, eu tenho que entender a empresa que eu estou investindo. Né? Eu vou investir na empresa de varejo. Eu posso não ser de varejo, mas eu tenho que entender. Peraí, no meio da pandemia, eu vou investir no varejo? Não, pós-pandemia, vai crescer, vou comprar na baixa e tal. Então, você tem que entender. Sim. Se você vai investir na construção, você tem que entender o mínimo também, né? Do que você está entrando. Então, eu acho que é interessante isso. Então, assim, existe um investidor que você tem que, às vezes,
educar de alguma forma, Educar. né? E explicar. E isso não é um problema, né? Você vai educar ele no sentido de mostrar, olha, esse é o parâmetro que eu uso esse parâmetro por conta disso. E eu acho que isso é bacana porque você vai estar sendo transparente, gerando confiança, né? E qualquer zebra, qualquer coisa que saia do previsto, né? A gente faz as previsões todas, mas qualquer coisa que saia do previsto, ele estava ciente de todas as condições que estavam ali. E, então, assim, para mim, eu trabalho com investidores, uma parte de capital próprio, uma parte de investidor. Para mim, faz muito sentido trabalhar com investidor, né? E aí você vai selecionando ao longo do tempo quais investidores mais o seu perfil. Então, para mim, legal. funciona assim. Eu já tive investidores de todo jeito. Mas aí você vai selecionando. Poxa, não, meu investidor é mais empresa que investe. Não, eu gosto de pessoa física. Ou eu gosto do cara que entra para poder morar. Então, Sim. cada um vai ter um tipo de investidor que vai adaptar. Mas, de modo geral, é tranquilo. E eu costumo até falar um pouco assim o seguinte: as empresas, no final das contas, quanto mais vai crescendo, chega um ponto que ela vai fazer um IPO. Sim. E no final, o que ela está buscando é uma forma de ter mais investidores, de certa forma. Então, acho que isso é natural. É um caminho natural de crescimento, na minha visão. Legal. Eu confesso que eu não tinha essa conexão ainda de mostrar para o investidor que é a mesma coisa que funciona numa empresa da Bolsa, cara. Esse negócio do IPO. Abriu uma oportunidade de curso no Pedreirão. Você abriu uma oportunidade, a gente, novas aulas, né, ou um novo módulo lá no estudo de viabilidade, da gente mostrar isso para o investidor, porque quem está começando, ele tem uma interrogação gigantesca na cabeça que é: como eu vou convencer alguém de investir uma quantia de dinheiro alta no empreendimento? Em mim que estou começando. Então o cara tem isso, porque às vezes vamos pegar o investidor que vai morar, ou para ficar simples aqui no exemplo, onde no empreendimento cada um vai ficar com uma unidade. Uhum. E aí, sei lá, o cara vai falar assim: como que eu vou convencer aí 8, 10 pessoas a investirem R$300 mil ao longo de 18 ou 24 meses? Então, o pessoal tem muito essa incógnita aí de... o pessoal pensa assim: o Gustavo da Tergos trabalha com investidores, mas ele já tem tempo que faz isso. E tudo é um processo de construção, né? E eu acho que essa atualização, assim, esse curso, né, que nós estamos falando, esse aprendizado, né, que existe, que deve existir, ele tem que estar sempre assim atualizado. Fazendo um parênteses aqui, um paralelo, pode ser interessante. Quando minha filha estava para nascer, quer dizer, minha esposa estava grávida e tudo, a gente fez alguns cursos de paternidade, maternidade, tem vários aí. Sim. E aí, num curso desse que eu fiz, tinha um curso para avós. E aí eu achei curioso, né? Falei, poxa, mas um curso para avó, né? Quer dizer, se minha mãe me criou, se a mãe da minha esposa criou ela, poxa, natural que já sabe. Mas aí eu achei muito legal, porque era uma atualização das coisas novas, assim, né? De uma série de um assunto vasto, quer dizer, os pais têm plena convicção de que sabe tudo já, né? Assim, está preparado, mas é importante atualizar, né? Quer dizer, minha filha hoje está com 10 anos. Sim. Eu converso com amigos que estão tendo filho agora, e às vezes eu não atualizei, quer dizer, vai ter que ter um curso para isso também, para amigos daqui a pouco, porque eu começo a falar: poxa, usou essa pomada. Pô, essa pomada nem existe mais. Uhum. Eu usava tal coisa. Pô, já não tem mais isso. Agora inventaram um outro negócio que é muito mais eficaz. Sim. Então, acho que na construção desse investidor, até a pessoa que já constrói, eu acho que é interessante ela ter algo de reciclagem. Por exemplo, é muito comum, eu vejo isso assim, algumas pessoas que começam com investimento em alguém no interior, com casinha geminada, aquele negócio e tal. Uhum. Tipo, é legal. Mas na hora que você vai para um prédio, é uma jogada um pouco diferente. É um negócio um pouco diferente, né? Então, né, fazendo o paralelo da bolsa, é o cara investir ali no trade, né? Que você vai ganhar no dia ali, né? Sim, day trade. Day trade, ou o cara que vai investir, não, isso aqui é daqui 6 meses que eu acho que vai dar resultado.
Sim. Ou 5 anos até. É diferente. Assim, a ideia são parâmetros diferentes que a pessoa tem que analisar. Então, eu acho que tem um campo muito grande aí de possibilidades, né? Esse negócio do investidor gera uma dúvida com quem está começando ou quem pensa em ter a sua própria construtora, vê isso como uma oportunidade de ter capital. E o que eu entendo é que o investidor ele precisa de se sentir o tempo todo seguro. Sim. E essa segurança, para ele estar seguro, ele tem que confiar em você, né? Na sua empresa, na sua construtora. E essa confiança muito é gerada de transparência. Sim. Lá na empresa a gente tem uma métrica até assim. Um dos nossos slogan, vamos colocar assim, né, da nossa marca mesmo, é consultora de confiança. Uhum. E a gente coloca isso até no símbolo da Tergos do seguinte: confiança adquirida de duas formas, pela proximidade Sim. ou pelo profissionalismo. Se você for, pelo menos no nosso caso, funciona assim. Se você for profissional demais, às vezes você vai para uma linha que o investidor às vezes não gosta. Uhum. Talvez ele vai investir, já que ele quer investir em imóveis, num LCI, por exemplo. Uhum. É uma linha. Se você for próximo demais, talvez você não vai passar a confiança técnica que exige. E muitas das vezes ele vai entrar num caminho que ele vai querer dar pitaco demais na obra por ser muito próximo, porque você permitiu isso. Sim, brotherzaço. E aí você tem que ter um equilíbrio nisso aí. Então, na balança dos dois lados, vai estar, para mim, profissionalismo e proximidade. Eu acho que esse aqui é o ponto de equilíbrio que você tem que dosar. Né? Acho que é isso aí. Legal. Aí, cara, olha só, a gente já falou de um monte de coisa, mas tem ainda três ou quatro ali que a gente não pode deixar de falar. E o primeiro deles cara, como que a aprovação de projeto na prefeitura tem que aprovar também no bombeiros, só para a galera sentir assim um pouco como que esse processo, tá? E é claro que o Brasil tem 5.570 municípios. Cada cidade, cada prefeitura aprova de um jeito, cada uma tem o seu código de obras e tudo mais. Só que tudo segue um certo rito, assim. Uhum. Como que é esse processo de aprovação de projeto na prefeitura? Só para dar a galera entender um pouco disso. E eu acho que o que serve aqui para Belo Horizonte, né? Para quem não sabe, o Pedreirão fica em Belo Horizonte, a Tergos fica em Belo Horizonte, né? Mas o que serve para aqui, Belo Horizonte, para cá, Belo Horizonte, uma capital, praticamente você consegue replicar para todas as capitais e todas as cidades médias, e talvez quem faz, eu acho que na capital, faz em qualquer outra cidade, assim. Então, só para o pessoal ter aterrissando sobre esse tema de aprovação de projeto. Pois é complexo, né? Não é simples. Como você falou, a minha experiência é aqui em BH. Eu não tenho experiência de outras cidades assim. Mas enfim, você tem aqui em BH, por exemplo, você tem duas modalidades de aprovação. Então, primeiro você já tem que definir qual que é a modalidade que mais te interessa, né? Uhum. E aí, por exemplo, você tem um bombeiro, né? Você tem que aprovar um projeto no bombeiro também. Só que na aprovação do projeto arquitetônico, você já tem que ter um termo de um responsável técnico pelo bombeiro. Mas para você entrar com um projeto no bombeiro, é recomendável que você já tenha que ter um projeto aprovado na prefeitura, porque já está definido, pode ser que altere alguma coisa. Então você fica aquela ciranda, né? Poxa, o que eu faço primeiro? Então eu faço junto. Eu começo pelo bombeiro, eu começo pela prefeitura, eu começo pela prefeitura e vou pro bombeiro. Aí eu faço junto. Então é o quê? Eu defino o projeto antes de ir para a prefeitura. Eu dou uma passada num consultor, numa pessoa que aprova no bombeiro para mim. Então tem uma empresa especializada nisso. Uhum. Não sei o que faço, exatamente porque ele tem esse know-how. E dou uma pincelada no geral. Então eu dou uma pincelada no estrutural, no projeto de instalações. Porque às vezes tem uma visão que eu não estou conseguindo enxergar, que, vamos criar um shaft ali. Poxa, mas para eu criar o shaft ali, eu preciso aumentar 20 centímetros. E às vezes eu consigo mexer isso ainda no projeto e eu resolvo o problema. Né? O bombeiro precisa de uma quarta porta-fogo ali e ela tem que abrir para tal lado. E aí tem que ter 1,20 m dali para frente. E se você não prevê isso num projeto,
muitas das vezes o projeto na prefeitura, ele vai passar mesmo tendo erros no bombeiro, Aham. mesmo tendo coisas que o bombeiro não aprova. E depois você não pode argumentar que se está aprovado, o bombeiro tem que aprovar. Não, é uma coisa diferente. É um negócio que eu tento mostrar para... Quando eu conto isso no Pedreirão, a galera acha que eu tô falando, sei lá, acho que eu tô falando mentira, sei lá, tem gente que duvida e tudo mais. Então, isso é porque a prefeitura não conversa direito com o bombeiro, não é um negócio que tá interligado. E é difícil até assim de conversar, né? Poderia, né? Já Aham. ter, assim, acho que o fiscal, né, a pessoa que vai fazer a análise do projeto na prefeitura, é óbvio que ele tem conhecimento, mas ele poderia ser, às vezes, um pouco mais criterioso nessa parte. Só que ele, como é do bombeiro, submete ao bombeiro, mas aí o RT, né, o responsável, né, o proprietário ali daquele projeto, ele assume a responsabilidade que ele olhou com alguém. Eu já vi várias, principalmente esses que estão vindo com o projeto aprovado, nós estamos falando, né, Uhum. que vem e não tem essa análise. Você já bate o olho e fala assim, cara, isso aqui não vai dar, não vai passar. Então você já tem que ter um pouco essa maldade. E de outras coisas, né? Que você tem que ir olhando. Quer dizer, essa parte estrutural, por exemplo, não tem nenhum órgão que valide o estrutural. É. Quer dizer, o arquitetônico você ainda fica mais seguro porque tem alguém que olha. O estrutural, não. Então, assim, você aprova um projeto, não passou por um projeto estrutural, às vezes o arquiteto vai fazer uma garagem, 6 vagas, uma do lado da outra, sem um pilar no meio. E aí na sua viabilidade econômica, você falou, poxa, isso aqui tem que ser alvenaria estrutural, porque é mais econômico, que encaixa aqui na planta. E como é que você faz? Não tem jeito. Então isso é Hoje, legal. assim, até pra gente, esse negócio da aprovação e tal, acho que a gente tem uns outros negócios mais legais ali pra falar, mas hoje você protocolou um projeto para aprovação, seja prefeitura, bombeiro e tal. Qual que é um prazo médio assim para você ter uma resposta? Assim, aprovou um projeto, protocolei um projeto, tanto bombeiro junto com prefeitura, os dois assim. Quanto tempo você tem um projeto aprovado com lá o seu alvará para construção? Então, se você for no alvará na hora, que é na hora deles, sei lá, 30, 45 dias mais ou menos. E tem o convencional, que aí ele vai, de fato, ser analisado um pouco mais profundamente, sei lá, 4 meses, 6 meses, dependendo da complexidade do projeto. Mas antes até disso, né, não sei se nós vamos entrar nisso, mas existe até uma linha que a gente tem que às vezes, analisar de como vai ser feita aquela obra, né? Uhum. Não sei se estou entrando em algo mais complexo, mas é o que você falou, poxa, vai ser um condomínio, vai ser uma SPE, vai ser uma SCP, quer dizer, às vezes você tem que até criar um instrumento antes para já aprovar o projeto naquela outra, no nome daquela empresa, daquele CNPJ, muitas vezes. Aqui em BH você não tem necessidade disso. Eu posso aprovar no nome do antigo proprietário e depois eu mudo, isso não é um problema. Uhum. Eu não sei em outras cidades como que funciona. Mas, às vezes, até você tem que mudar um pouco a lógica, assim, e demora mais. Quem está acompanhando e não se ligou nessas siglazinhas que o Gustavo falou aqui, é por conta do seguinte. Se eu tiver errado, você me corrija que isso aqui não está não tá assim no radar aqui, não. Mas você está falando basicamente de um planejamento contábil e tributário. Também. Porque para você saber se vai ser uma SPE, a sua modalidade lá como empresa, como que vai entrar isso e tudo mais, geralmente quem vai te ajudar nisso é o seu contador. Sim, mas eu tô querendo dizer, aqui em BH não tem essa exigência. Eu posso aprovar um projeto no meu nome, o nome do antigo proprietário, e depois eu transfiro isso para o CNPJ que vai fazer a obra de fato e está tudo certo. Uhum. Pode ser que em alguma cidade, Tá. se você fizer isso, você tem que reaprovar. O alvará tem que estar no nome do... Sei. Então, eu não sei como é que funciona. Mas, quer dizer, é uma atenção que as pessoas têm que ter, porque às vezes, poxa, eu vou aprovar o projeto no meu nome. Beleza. Aí depois, está tudo resolvido ou não, decidimos que vai ser um condomínio. Tem que criar um CNPJ do condomínio. Uhum. E aí? Se eu tenho que entrar com o projeto de novo, existe uma transferência de alvará? Como é que funciona? Então, Isso é legal porque todo esse tempo de viabilidade da obra, até você começar a obra,
tem custo. Sim. Não é... O pessoal tem que entender que, assim, tem custo. Então, se você está trabalhando para viabilizar um empreendimento, você precisa ali de 6 meses, são 6 meses onde existem custos, custo de dinheiro e custo de tempo também, que essa conta tem que começar a ser paga pelo empreendimento, né? Sim. Então, a gente tem que se ligar nisso aí. Mas eu confesso que eu não tenho no meu radar alguma cidade ou algum município que a aprovação tenha que estar exatamente no nome, assim. Se você está assistindo esse podcast e souber disso, tiver isso na sua cidade, você deixa um comentário aqui embaixo também e conta pra gente como é que funciona. Então vamos dizer que o projeto está aprovado. Aprovou o projeto na prefeitura, está com a VCB, está tudo lindo, pronto para começar a obra. Faz o orçamento dela, por quê? Tem um estudo de viabilidade lá atrás. Viabilizou, foi viável, seguiu, elaborou os projetos, aprovou, está tudo lindo, vamos começar a obra. Faz o orçamento ou não faz? Com certeza. A viabilidade não tem... Não vou falar que não tem nada a ver, não, mas é um ponto, assim, crucial, importantíssimo. Importantíssimo mesmo, orçamento. Nas minhas primeiras obras, eu não fazia orçamento completo igual eu faço hoje. E aí eu tinha um monte de problemas por conta disso, né? Então, assim, hoje eu não consigo fazer uma obra, não admito fazer uma obra sem ter um orçamento, né? O orçamento, o cronograma e várias outras coisas assim que entram junto, né? O pacote completo. Sim. Por conta do seguinte, cara, tem gente que acha que assim, não, já está viável, então agora é só executar, eu pego aqueles valores lá de custo total de obra, preço de venda, VGV e toco o terror, é isso. Só que o orçamento ele vai te mostrar coisas muito importantes. Sim. Ele vai te mostrar quantitativos, ele vai te mostrar custo por etapa, ele vai te mostrar um monte de coisa que vai te ajudar durante a execução, que sem ele você vai ter um problema. Assim, se alguém pergunta, dá para fazer uma obra? É possível fazer uma obra sem orçamento? Acho que dá. É legal? Não recomendo. De jeito nenhum. Beleza. Não recomendo, né? Não é bobagem, não é supérfluo. Acho que não. Acho que é essencial. Um exemplo, não sei se é só aqui em BH, mas eu acredito que no país inteiro está acontecendo isso. Por conta da pandemia, a gente deu o mercado de insumos virou de cabeça para baixo. Sim. E, quer dizer, sem um orçamento, numa época que acontece isso, você fica meio perdido. Porque eu paguei tanto a mais no cimento, no concreto, no aço. Tá, e aí? E digo mais, e se você vendeu isso durante a obra, e você já está com o apartamento vendido, e aí o que acontece? Né? E aí, quer dizer, se você não faz um orçamento, que é o precursor do orçamento é o memorial descritivo, né? Sim. E aí, se você não tem um memorial descritivo, e aí como é que você faz, né? Então, assim, a tomada de decisão, para uma tomada de decisão certeira, o orçamento é essencial. Né? Agora mesmo, nessa coisa toda, teve numa obra nossa, a gente antecipou o pedido de aço inteiro da obra. Eu tinha algumas coisas, quer dizer, não estava no meu cronograma financeiro antecipar, pagar ele de uma vez, mas eu olhei para o orçamento. Eu falei, poxa, se eu não antecipar, eu vou ter um problema de caixa. Eu tive um problema de fluxo agora, mas esse fluxo eu resolvi. Mas eu ia ter um problema de custo final de obra. Sim. O fluxo de caixa eu resolvo agora. O preço final, às vezes eu não vou ter nem condições de resolver. Acho que isso é importante. Eu costumo falar que a engenharia em si, na gestão de obras, quem tem construtora, você tem 3 grandes grandezas no seu dia a dia. A primeira grandeza é a parte técnica, que é aquilo que teoricamente se aprendeu na faculdade ou parte dela. A segunda grande grandeza é gestão de pessoas, porque tem muitas partes envolvidas e tudo mais. E a terceira grande grandeza é lidar com dinheiro. E aí
o resto todo vai estar dentro dessas 3 grandezas. E o lidar com o dinheiro é a decisão que a gente tem que tomar ali no dia a dia e tudo mais. E fazendo assim um complemento a essa questão do orçamento, eu já pensei assim, e conheço pessoas que ainda pensam no seguinte: acho não, para que eu vou ter um orçamento se sempre eu vou comprar mais barato? Quer dizer, é meio lógico que não preciso de orçamento para me falar que eu tenho que comprar mais barato. Não. Uhum. Só que, como eu falei aqui, é uma tomada de decisão de, às vezes, quando comprar, ou, por exemplo, não tem como você economizar no aço ou no concreto da sua obra, não tem jeito. Sim. Você tem um mínimo que você vai pagar. E é o mercado que manda isso, não é você. Então, assim, às vezes chega uma obra com a tomada de decisão. Poxa, eu vou antecipar ou não vou? Mas vamos supor que não tem jeito. Poxa, eu paguei mais caro. E aí chegou num certo tempo da sua obra, você fez um controle ali, um balanço ali, e falou, poxa, eu já estou X reais mais caro nessa obra. E eu preciso manter a obra dentro do valor aqui, porque eu não vou dar resultado financeiro ou por várias coisas. Então você, naquela hora, você pega o seu orçamento, a curva ABC e fala assim, não, peraí, onde eu vou cortar? E eu acho que é assim com todo, assim, em casa você é assim, você não vai ser na sua empresa. É assim, você administra, eu particularmente, Sim. administro meus rendimentos dessa forma. Peraí, excedi aqui esse mês. Sim. E aí, eu vou cortar onde, né? Aonde que a gente vai? Então, assim, a curva ABC, ela vai te mostrar isso. Não, peraí, vou pegar o memorial descritivo, vou pegar o projeto, vou pegar o orçamento. Aqui eu não consegui controlar, então aonde que eu vou, né? Poxa, será que eu posso trocar, sei lá, em vez de botar pastilha, eu posso botar textura? O memorial me permite isso? Não. Poxa, será que eu vou, por exemplo, no orçamento eu entrei com um reboco, mão de obra de reboco e tal, própria. Uhum. Será que se eu botar um empreiteiro eu não consigo diminuir o tempo, e aí eu diminuo o tempo de obra, e aí eu economizo na folha de pagamento? Será que se eu trabalhar com chapisco projetado ou reboco e eu não ganho tempo? Que é coisas que às vezes na época do orçamento você não imaginou que iria fazer, mas é a saída. Então o orçamento ele te ajuda nisso. Então, muitas vezes, puxa, eu vou sempre comprar o mais barato. Tá, mas o que é o mais barato no seu contexto, né? Sim. É isso. Então, é o tempo inteiro você estudando, né? Acho que se tudo seguir, como diz, O rito. o rito, ok, né? Talvez você chegue no final e fale assim, poxa, nem usei o orçamento. Uhum. Mas da minha experiência, e olha que minhas obras são rápidas, assim, faço obra de 18 meses, que é considerado rápido. Sim. Eu nunca tive uma obra até hoje que não deu problema no meio do caminho de alguma coisa. Eu sempre tive que tomar uma decisão que o orçamento me ajudou. Cara, Então, enfim, a velocidade de cruzeiro ela tem uma turbulênciazinha no meio do caminho que você tem que tomar a decisão. tem, rapaz, e às vezes tem mesmo. Ô, Gustavo, eu tô aqui, mas assim, por dentro eu tô emocionado. Sério mesmo. Por conta de 2 coisas que eu falo muito. Curva ABC. Curva ABC na tomada de decisão ao longo da sua obra. E essa decisão, quando você falou assim, olha, você pode pegar a sua curva ABC, o seu custo de obra junto com a curva ABC, junto com o seu memorial e falar assim, onde que eu consigo recuperar? E aí esses exemplos que você deu foram exemplos sensacionais. E outra coisa também que... Aí agora já é pergunta, antes de eu falar a segunda coisa que eu estou emocionado. É possível talvez eu substituir um material de acabamento que faz parte da curva ABC e eu consigo trabalhar, sei lá, antes tinha um porcelanato 90 por 1,20 e ele custava R$ 120 o metro quadrado e eu substituí por um 84 por 84 de, sei lá, R$ 69,90. Também pode fazer essa análise para material de acabamento sem perder tanto ali o padrão do prédio. Depende, eu acho, do que tiver no memorial descritivo, né? O que você vendeu isso para o seu cliente, né? Você tem que ser fiel àquilo, você não pode estar lá que estava 90 por 1,20 e entregar para o cara 84, né? Não tem jeito. Sim. Né? Mas, poxa, não, estava lá, porcelanato polido. Né? Eu, particularmente, meus prédios são pequenos, né? Se eu tenho que tomar uma decisão nesse nível,
por ser pequeno, são poucas unidades, o que eu já vendi, eu ligo para quem comprou e converso. É possível, então. Não, legal. Sim. E para quem não vendia ainda, eu posso, às vezes, trocar. É uma possibilidade. Ok. Né? Enfim, eu acho que é importante. Tem um outro fator que talvez seja interessante, que o orçamento não contempla, eu acho, assim, tão a fundo, mas que às vezes ajuda nisso aí. Por exemplo, a gente está passando por um período desse. Tempos atrás, isso não era muito relevante. Correção de INCC. Uhum. Talvez eu vou dar um salto aqui no nível. Não, mas pode ir, Mas vamos lá. INCC, Índice Nacional da Construção Civil, Indicador Nacional da Construção Civil, né? É a inflação da construção. Para quem não conhecia aí o termo, aprendeu agora. Então, assim, poxa, eu tive um reajuste de preço. Não está contemplado no meu orçamento, iria estourar. Eu já vendi todas as minhas unidades. Um exemplo. Ou do que eu já vendi. Você vai fazer uma análise financeira lá com o seu financeiro do seguinte, peraí, como é que está o INCC, como é que está a correção? Será que isso vai custear essa diferença de preço que está dando? Né? E aí meio que dá uma atualizada no seu orçamento, obviamente, né, os preços estão novos ali, mas dá uma olhadinha lá. Às vezes você não precisa ter essa tomada de decisão tão brusca assim, de trocar às vezes um revestimento inteiro, por exemplo. Às vezes um pequeno ajuste já resolve. Sim. Né? Eu estou querendo dizer que sim, também o orçamento te ajuda. Né? Poxa, em vez de eu trocar às vezes o revestimento todo, baseado num INCC que eu tenho ali, que está alto, será que se eu simplesmente não trocar a forma de execução, em vez de mão de obra própria, eu terceirizar isso, e se eu levei 45 dias, eu levar 15, Sim. eu não ganho no custo de obra da minha folha de pagamento, por exemplo? Legal. É uma ideia. Por exemplo, recentemente, eu tomei uma decisão dessa, a gente estava para poder fazer um detalhe na fachada com porcelanato aerado. A gente manteve o padrão do porcelanato aerado, era um porcelanato amadeirado. Eu dei uma mexida no tamanho dele, para economizar em número de inserts lá. E a gente fez uma fixação um pouco diferente do que eu estava imaginando inicialmente no orçamento. E me deu uma ajuda nisso. O orçamento me ajudou a tomar a decisão. Legal. A segunda coisa que eu fiquei emocionado foi: a gente toma decisões em obra, eu sempre falo, a gente tem decisões táticas, nível estratégia, nível tático e nível operacional. E todas essas decisões que o orçamento ajuda a tomar são decisões estratégicas, né? Que é o futuro da obra, como que a obra está caminhando. Então, assim, eu fiquei verdadeiramente emocionado de coração. E agora, meio que de bate pronto, assim, seguinte, qual que é na sua visão, e já para passar para a galera a sua experiência, qual que é a maior dificuldade durante a obra e também no pós-obra que você vivencia aí como profissional ao longo desses anos aí? Bom, aí vai estar dentro de um dos pilares aí que você falou, que são 3, né? Sim. Que são as pessoas. Pessoas. Eu acho que podemos falar um bom profissional, né? Mas um gestor, né? Ali, Sim. Ele tem que saber lidar muito com as pessoas, gestão de pessoas mesmo. Que na faculdade não ensina, pelo menos não me ensinaram. Lá. Na minha também não. Então, primeiro, né? Durante a obra. Então você tem fornecedores, você tem os funcionários, você tem empreiteiros, você tem uma série de coisas que às vezes você tem o seu orçamento bonitinho, você tem o seu cronograma, mas se você não souber gerenciar quem vai de fato botar a mão na massa ali, você vai ter um problema. E o pós-obra também da mesma forma. Por que o pós-obra assim pode parecer estranho, né? Pós-obra. Tipo, problema pós-obra, né? Dificuldade pós-obra, né? Quer dizer, pessoas. Pós-obra a gente pensa muito em patologia, né? Óbvio. Patologia porque, vamos lá, uma cerâmica soltou da parede, vamos pegar algo assim. Pode ser 1000 coisas. Pode ser argamassa, pode ser o pedreiro que não assentou direito, pode ser o tempo de cura, pode ser uma vibração que o vizinho fez uma reforma, vibrou demais. Pode ser um monte de coisa. Sim. Agora, quando um cliente aciona assistência técnica e você vai lá, esse relacionamento com o cliente, isso é o mais importante, tanto do primeiro contato, quanto do
né, por exemplo, pós-obra a gente está falando de venda também, a gente está falando dessa Sim. questão de patologia, mas como é que você vai ter esse contato? Ah, vou precisar trocar essa parede aqui de cerâmica, eu vou instalar de novo. Mas e aí? Você vai fazer uma obra com a pessoa morando lá dentro. Então, assim, o maior problema que eu vejo hoje por exemplo, tem consultoras que batem de frente, Uhum. e aí o cliente bate de frente, e aí entra processo, aí entra um monte de coisa, perde confiança, né, que é o que a gente estava falando. Então, você saber gerenciar muito bem essas coisas, eu acho muito importante. O problema vai acontecer. Sim. Infelizmente, né, assim, somos humanos, né, não somos perfeitos, vamos errar mesmo. Ou coisas vão acontecer, independente de erro humano. Pode acontecer. Mas a forma com que a gente vai lidar com isso é que eu acho que muda um pouco o resultado final. Exatamente. E eu tenho a máxima uma frase que eu sempre digo que eu acho que em obra, durante obra, gestão da obra, enfim, na sua própria construtora ou na obra que você trabalha, eu acho que 80% do tempo a gente está gerenciando pessoas. Só 20% que é engenharia aplicada, sabe? A gente gasta mais tempo para fazer ali as coisas acontecerem, atenção às pessoas. E olha só, agora para a gente fechar com chave de ouro, qual é a super dica que o Gustavo da Tergos Construtora dá para quem está começando? Tipo assim, Fabrício, o que é esse começando? É aquele engenheiro ou aquele arquiteto que se formou agora, ou aquele engenheiro ou arquiteto que abriu a sua construtora agora, ou aquele engenheiro ou arquiteto que, como você, é apaixonado por projetos e quer começar um escritório de projetos. Acho que pela sua experiência, pela bagagem que você tem, que você contribuiu aqui com a gente e a galera já entendeu, eu acho que você consegue contribuir com todo mundo aí que está começando. Poxa, difícil, hein? A responsabilidade, né? Tipo assim, poxa vida, achei que eu não ia terminar com essa responsabilidade nos meus ombros. Resolveu o mundo aqui. Resolve o mundo aí de engenheiros e arquitetos recém-formados e que querem abrir o seu próprio negócio ou que querem ter o seu escritório. Próprio negócio construtor ou próprio negócio escritório de projetos. Pode resolver o mundo aí. Vou falar o que serviu para mim até agora. Tá. Que eu acho que foi um dos maiores aprendizagens que eu pude ter, o maior aprendizado que eu pude ter, entender muito bem o cliente, a dor dele. Uhum. E como é que você vai fazer para resolver isso. Né? Eu acho que você ter um propósito muito bem definido, né? Tipo, eu tenho um estudo grande assim na parte de liderança, de servir, né? Liderança servidora para mim é um conceito muito bacana, mas liderar e servir para quem, né? E sempre o porquê na frente. Depois o como, depois o quando e o resto, mas o porquê. Então, eu acho que o porquê vem muito da dor do seu cliente, né? Assim, qual é o público que eu quero atender, qual a dor que eu quero, e seja em projeto, por exemplo, cálculo estrutural. Poxa, tem um monte. Tem gente que até fala, não, tá os dias contados, porque você tem software que vai fazer resolver isso. Talvez você tenha alguma coisa que faça bastante parte do que um calculista faça, por exemplo. Mas atender a dor dele, muitas vezes não é o projeto. Ele tem outras dores ali, que você tem que saber resolver. E na consultora, tanto gestão de pessoas, né, que nós falamos, o cliente final, quer dizer, você tem que entender. Na consultora, se você trabalha com investidores, o investidor também é seu cliente, de certa forma. Sim. Né? O cliente final, né, que vai comprar o apartamento, ele é o cliente. Então, entender o cliente. Então, se eu puder contribuir com alguma coisa assim, veja muito bem a dor do seu cliente, qual o seu propósito de vida mesmo, de servir, e une essas duas coisas e vai. Não é fácil. Não é fácil. Né? Eu estou nessa busca constante aí e a gente está sempre querendo melhorar. Propósito não é um negócio que você, tipo assim, vamos sentar aqui, bater um papo de 1 hora e você vai sair daqui com o seu propósito pronto, né? E eu com o meu. Tem gente que vende isso, né? Tem gente que vende isso. Mas não é... Bom, eu nunca consegui comprar isso. E esse... Verdadeiramente. Você falou do começar pelo porquê. Tem um livro disso, né? Comece pelo porquê. Tem um livro. Então, quem quiser ler esse livro aí, fica a dica do Gustavo, que esse livro é bem legal. Acho que é a capinha vermelha. Acho que tem
Esse livro eu nunca li, mas para mim que é o norte é do Simon Sinek, alguma coisa assim. Simon Sinek. Tem um... Então tem esse ficou a dica para mim. Vou ter que ler agora. Então vamos lá, tem o Simon Sinek, tem um... No YouTube tem uma apresentação que ele fez. Sim. E ele criou lá o Golden Circle, Círculo de Ouro, Sim. que ele começa com o porquê. Aí ele dá exemplo de algumas empresas e tal que começam ao contrário, né? Então ele tem o porquê, o como e quando, alguma coisa assim. Então começar sempre pelo porquê, eu acho que é importante. Top demais. Então é o seguinte, uma salva de palmas para o Gustavo. Obrigado pela participação, fico muito feliz. E a gente encerra aqui esse podcast. Se você gostou demais, o que você faz? Clica nesse curtir. Se você não está inscrito ainda no canal, você se inscreve. E se ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta aí para fazer para o Gustavo, o que você vai fazer? Você coloca aqui embaixo, que aí eu vou mandar para ele. A hora que ele estiver lá na Tergos, ele vai parar tudo para responder você e vai aparecer embaixo no YouTube. Falou? Vai ser um prazer. Um abraço, obrigado, Gustavo. Obrigado, Fabrício. Vamos para cima. Tchau.